Pessoas, eu irei falar um pouco sobre a depressão, ansiedade. O estudo de hoje ele vai trazer como principal fonte o Viktor Frankl e o Maia. Antes eu vou fazer algumas ressalvas, até por uma questão jurídica, para que eu não tenha nenhum problema futuramente, tá? Então, para que alguém não me processe, tá? E aí eu faço essas ressalvas, tá, galera? E aí depois a gente entra de fato no texto. Qual que é a ressalva? O objetivo aqui não é afastar você de um possível tratamento que você esteja fazendo, não é dizer para você que você não precisa de um profissional, muito pelo contrário. E eu não estou trazendo aqui a verdade absoluta, mas um pouco da minha experiência como indivíduo, a partir de coisas que eu vivi, presenciei, através da leitura que eu desenvolvi para entender o tema, poder também me entender, tá? E de conversas com amigos que são também psicólogos e psiquiatra. Minha formação é em direito, não tenho formação na área, então fica essa ressalva, tá? Estou compartilhando a minha experiência com vocês à luz da palavra de Deus e à luz das Sagradas Escrituras. E aí, o Viktor Frankl, galera, ele vai dizer que uma das causas da depressão, uma das causas, não a única e nem a mais importante, seria justamente a transcendência da realidade ou quando o eu ele tenta assumir o controle da vida. Só para você entender, imagina que você em determinado momento da sua vida você deixa de seguir o roteiro que a sua família trouxe para você, que a sociedade ou o Estado ele trouxe para você. A gente tem, pessoas, agentes externos e esses agentes externos vai impor um padrão que deve ser seguido. Não só o meio externo como sociedade, mas também a própria família. Ela vai trazer padrões que você deve seguir. Seria aquele roteiro, né? Você tem que se comportar de determinada forma e geralmente nós temos algumas pessoas que nos guiam ao longo da nossa vida. O primeiro contato no meio familiar, a gente vai ter aí nossos pais, mãe e o pai nos guiando ou nos direcionando, nos apontando o caminho. Em alguns momentos, para o pessoal que é cristão, vai ter como guia a pessoa de Cristo Jesus. Então, a minha conduta, o meu olhar sobre a vida, para quem é cristão, ele é pautado nas Sagradas Escrituras e no que Cristo quer para mim. Para essa galera que não é cristã, ou talvez rompe com os conselhos ou com esse guiar dos pais, vai ter esse guia em um outro local, talvez em um amigo, que é aquele amigo que você escuta, ele te dá um conselho, você acata, ou, no meu caso, o direito, né? Que hoje o direito é o meu guia, é quem direciona a minha vida, além da pessoa de Cristo Jesus. Então, a gente vai ter, galera, todos esses elementos externos que vai nos direcionar. Só que chega um determinado momento na vida do indivíduo em que ele rompe com esse guiar. Ele assume o controle da própria vida e quando isso acontece, eu tive um probleminha, tá, galera, aqui com o celular. Mas voltando, quando você assume o leme da sua vida, quando você rompe, seria o romper com a família, com Cristo, quando você rompe com a pessoa de Deus, com a sociedade, e você assume o controle da sua vida, você cai numa liberdade, só que essa liberdade traz um vazio existencial. Você cai no vazio. Como assim, Manuelson? Imagine que você, assumindo o controle da sua vida, rompendo com todos esses meios que o guiavam, você vai estar num vazio de liberdade porque você não tem quem diga para você o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio,
Ou seja, você vai ter que fazer essa escolha por si só e você passa a não ter um padrão, sabe? Imagina você rompendo com tudo, rompendo com a sociedade, com os valores, com a ética, com a filosofia, rompendo com o cristianismo, com a legislação, com a família. Você sai dessa esfera e você cai numa esfera de vazio, porque não existe nada externo que diga como você deve se comportar. E aí o Viktor Frankl, ele fala que essa é uma das causas que causa a depressão, porque o eu, você por si só não consegue estabelecer aquilo que é bom ou aquilo que é real. Eu vou te dar alguns exemplos. Por que eu sei que esse lápis aqui, tá vendo, galera, é um lápis, e por que eu sei que esse lápis é laranja? Porque houve uma fonte externa, houve alguém que veio a mim e falou: Manuelson, esse lápis aqui, ele é laranja. Esse lápis aqui, ele serve para pintar. Ou seja, houve um direcionamento externo. Quando eu rompo com esse direcionamento externo e eu vou calcar minha vida na minha própria... no meu próprio conhecimento, na minha autossuficiência, galera, eu perco todos esses parâmetros, eu perco todos esses elementos. E aí, o que acontece muitas das vezes é que o indivíduo ele sucumbe, ou seja, ele vai cair num limbo onde nada faz sentido, onde ele perde a noção daquilo que é real, daquilo que não é real, daquilo que é bom ou daquilo que não é bom. Quando algumas pessoas rompem com a realidade, seria esse romper. Eu não estou falando, galera, aqui que você não deve assumir o controle da sua vida. Você deve assumir o controle da sua vida, você deve tomar suas próprias decisões. Isso com base, você tem que ter um parâmetro externo, você tem que ter algo que o guie que te dê um direcionamento. A questão aqui do Viktor Frankl é o rompimento radical, é romper de forma radical. E para finalizar o texto, tá, galera, eu já tô de certa forma aí bastante cansado, gravei vários vídeos. Eu quero trazer para você que a ideia aqui é você se permitir ou você ter um elemento externo que o guie, um elemento externo que te dê um direcionamento. E eu sempre trago aqui como fonte principal das nossas escolhas a pessoa de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, é você pautar todas as suas condutas, pautar o seu comportamento em Cristo, tomar suas próprias decisões, tá? Ter autonomia, mas não essa autonomia que se coloca acima da própria pessoa de Deus, que se coloca acima do próprio ser que nos criou, do nosso Criador, e trazer essa posição acima de tudo como um entendimento daquilo que é verdade. Existe uma verdade. A verdade, ela não é inerente a nós, ela não é inerente do eu. Essa verdade, ela é uma verdade que tem que vir do externo. Ou seja, para você saber que o seu celular é um celular, alguém teve que dizer isso para você, tá? E eu trago, como eu sempre falo, como guia principal da nossa jornada aqui, Cristo Jesus. Além da pessoa de Cristo Jesus, devemos pautar todo o nosso comportamento nas leis, na legislação e na ciência e na matemática, que são ciências exatas. Essa ideia de relatividade, que tudo é relativo, que não existe uma verdade absoluta, isso é um engano, galera. Nós temos sim verdades absolutas, a matemática é uma verdade absoluta, 2 mais 2 sempre vai ser 2, 1 mais 1 sempre vai ser 1, não tem como 2 mais 2 ser 5, se você faz uma conta de subtração, o resultado ele é exato. Então a matemática é uma verdade absoluta, a gravidade é uma verdade absoluta, não tem como você fugir da gravidade. Então assim, existem verdades absolutas e nem tudo é relativo. A exemplo, a matemática, a gravidade, a Bíblia, as Sagradas Escrituras é uma verdade absoluta para guiar você, para te dar embasamento para que você viva a sua vida, tá? Então é isso, tá, galera?
O conselho hoje aqui é para você não romper com a sua realidade, para você não assumir o controle da sua vida de uma forma radical, a ponto de achar que todos os outros estão errados e que só você é dono da verdade do conhecimento, tá? Mas que você permita que o Espírito Santo de Deus o guie. E é isso, tá, galera? Eu tô cansado, a voz tá ruim, mas é isso.